Vamos começar nossa aula de compartimentação horizontal e vertical. Coloquei alguns temas aqui que eu vou tentar abordar durante a aula. O que é mais importante é que seja feita a leitura da IT, tá? E eu quero agradecer aí a galera aí que já viu o vídeo, que está curtindo o canal, que está mandando uns e-mails lá pedindo a planilha. Obrigado. Obrigado, Gabriel aí de Minas Gerais, que a gente fez um trabalho em conjunto. Ele nos contactou lá por e-mail. Obrigado também ao Jackson lá da Bahia, que também nos solicitou uma ajuda lá na assessoria. Você também que precisa de uma assessoria aí de um projeto que você está iniciando, tem dúvida, quer que faça uma revisão, quer que eu faça análise do cálculo, enfim, o que você quiser a gente está fazendo aí. Ajuda a gente lá, manda lá o seu e-mail. E quem não viu os outros vídeos, curte lá, compartilha, veja lá sobre instalações hidráulicas. O próximo vídeo também vai ser voltado também à instalação hidráulica. Estão me pedindo muito um vídeo sobre o ponto PA, o ponto de equilíbrio em alguns lugares, enfim. A gente vai fazer também um vídeo sobre isso e vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas sobre hidráulica. Essa, essa aula sobre compartimentação foi um pedido também de um, de um dos nossos colegas aí que viu o vídeo. E ele queria alguns exemplos e algumas aplicações que eu já fiz em alguns projetos meus, então esse vídeo estou mais passando para mostrar o que eu já apliquei, que já foi aprovado, projetos que já estão já executados e que deram certo. Bem, o objetivo aqui é que seja feito uma leitura também da IT, do seu estado aí, onde fale sobre compartimentação, que são todas muito parecidas, né? Então a gente vai estar iniciando assim. Quem tiver dúvida, manda um e-mail lá que a gente responde. Enfim, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre o objetivo da compartimentação, que é separar essas áreas, né? Seja ela cômodo, seja ela pisos, né, entre pavimentos, ou até mesmo locais determinados dentro da edificação. E são dois tipos de compartimentação, horizontal e vertical. A horizontal é de fato separar assim cômodos, né? E deve ser seguido algumas regras lá. Você veja lá que tem essas duas paredes de porta-fogo, são três ambientes compartimentados. E tem essas paredes aí, entre elas, internas, que fazem essa função, que é a função corta-fogo. Deve ser seguido ali, você pode ver que nas janelas tem ali as separações de janelas que deve ser respeitar 2 metros. E também entre a porta, qualquer abertura que tenha deve ser verificado, tá? Porque a gente pode se iniciar o princípio de incêndio em outra área devido à irradiação, que o início de incêndio em outra área, não por um princípio, por ignição dentro do ambiente. Irradiação é você transportar caloria para outro ambiente sem precisar de nenhum meio de material, nenhuma via de material que possa levar esse incêndio para lá, né? A chama, vamos dizer. Só simplesmente com calor. Através do calor é possível sim iniciar o princípio de incêndio. Então, a ideia de separar áreas abertas é isso, tá, gente? Então, a gente vai ver muito isso aí no vídeo que eu vou estar falando sobre isso, devido a essas aberturas devem ser também fechadas ou tendo esses espaçamentos aí limites, tá? A horizontal é separarmos assim esses cômodos. E aqui temos a situação de planta baixa, que é a do desenho anterior. São três setores separados. E essa área quadrada também tem um limite, tá? A tabela na instrução técnica mostra lá cada tipo de uso, a altura da edificação deve ser respeitada. Então, vão lá na IT de vocês, do estado de vocês, avaliem lá quais são os limites dessas áreas que devem ser compartimentadas, que não é só lá você dividir uma área que você achar que é o tanto, que vai ser compartimentada de forma correta, tá? É necessário seguir regras. Aqui temos a vertical. A vertical tem a função ali a separar os pavimentos, e quem faz essa função, né, praticamente as lajes, mas também há outros exemplos que devem ser verificados, tá? Não só é pavimentos também, tá? Aqui temos aqui nas fachadas, por exemplo, deve ser verificado essa compartimentação vertical, né? As distâncias entre as janelas devem ser também respeitadas e também seja também em pele de vidro, né? Fachadas com pele de vidro, aqui em São Paulo a gente chama de pele de vidro, né? Fachadas com vidraçaria que há um espaço entre a pele de vidro e as lajes, deve ser também ali fechado entre pavimentos para que não seja passado ali
ondas de calor para outros pavimentos, né? Então deve ser seguido verticalmente. Essa compartimentação deve ter um segmento até o final para não leve esse princípio de incêndio para outros pavimentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui dos meus projetos que eu fiz. Vou lá no CAD, que é mais fácil, né? Bem, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui melhor para vocês enxergarem. Tenho 4 exemplos de locais e com usos diferentes, tá? Vou começar por esse aqui, que é um prédio comercial aqui no centro, que a gente foi feito lá uma assessoria. E o que acontece? Eu fiz aqui um corte da planta que estava muito grande. Então isso aqui é um prédio comercial. Aqui é a recepção do pavimento térreo. Aí sobe essa escada, pavimento 1, pavimento 2 é a cobertura. São pavimentos tipo, né, praticamente. E temos vários escritórios aqui que não foi necessário mostrar em planta. O que é importante mostrar que do lado da escada, próximo da escada, há uma área técnica que aqui eles colocam máquinas de ar-condicionados. Alguns escritórios necessitam lá de um certo equipamento para o pavimento, então cada pavimento tem essa área técnica, né? E também dentro da área há lá os quadros de energia e também esses shafts, né? Então pode ver que em todos os pavimentos, no 1 tem a área, o shaft, né? Esse shaft tem lá as instalações hidráulicas, elétricas, instalação de gás, enfim. Tudo que é necessário para atender os pavimentos também passa-se por aqui. Facilita a manutenção e a instalação também de demais instalações que forem preciso ampliar. Bem, a gente pode olhar aqui em corte, eu fiz aqui um exemplo, né, disso para vocês entenderem melhor. Então temos aqui, vou mostrar que essa área aqui seria a área técnica, né, aquela área todinha lá onde está as máquinas, como eu já disse, e aqui é o shaft, certo? Então essa área aqui é a área do shaft. Então o que é importante lembrarmos, né, sobre aquele princípio de incêndio através de irradiação? Então, se iniciasse um princípio de incêndio dentro da área técnica, ela passaria entre os pisos através do shaft e levaria pelos pavimentos. Como também poderia se sair da área externa, que seria a área dos escritórios, que é essa área aqui, né, que eu quis demonstrar, e entraria para dentro do lado da nossa área técnica, que é a do lado, e automaticamente passaria pelos pavimentos. Então é importante fazermos lá o fechamento vertical, não só vertical como também horizontal, pois aqui temos da forma horizontal também. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou aplicar aqui um lei. Então foi colocado lá portas corta-fogo em todas as salas técnicas, certo? Colocamos lá as portas corta-fogo e fechamos os shafts entre pavimentos, veja só ali. Então agora não passa essa massa de calor para cima, para o outro pavimento, como também do pavimento, né, para dentro da área técnica. A porta corta-fogo faz a função horizontal e aqui o fechamento horizontal, vertical, quer dizer, faz lá a sua função para não passar para o outro pavimento de cima. Há materiais no mercado hoje disponíveis para vocês colocarem isso aqui. Eu não vou citar aqui nenhuma empresa, nenhum material, como por exemplo. Aí vocês procuram no mercado aí com o melhor preço, a eficiência e também ali o tempo de resistência, né, que deve ser obedecido. Vocês aplicam, tá, entre os pavimentos. Vou fechar aqui o layout, vou mostrar outro exemplo, que é o próximo lá que a gente vai ver. Bem, aqui pessoal, aqui é uma loja de uma agência de carro, né? Eu fiz lá a visita lá, ela fica lá no litoral de São Paulo aqui. Então aqui é a planta baixa, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Então aqui seria a rua, então a entrada da agência. Aqui é o piso, bonito, todo no porcelanato. Estou mostrando para vocês. Porque o que acontece? Né? Essa parede aqui no fundo tem essas imagens dos veículos antigos aqui, junto a essa parte de vidro aqui, seria aqui nesse cantinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Seria nesse canto. Então o que aconteceu? O cliente lá falou, olha, eu não quero reservatório elevado, porque minha estrutura não foi feita para isso, é uma estrutura com a resistência baixa, enfim. Também não quero que ele seja
semi-enterrado ou enterrado devido ao meu maravilhoso piso lá, e também a minha agência vai ficar parada por um tempo, ou vai ter esse trabalho todinho, enfim. Ele queria que fosse feito de uma maneira mais rápida, eficiente, e que de formas que esteja um custo baixo também. Então, bem, pensando nisso, a gente fez lá o reservatório. Por que eu estou falando isso? Não foi necessário compartimentar nenhuma sala da edificação em si, mas era necessário termos lá a reserva e a bomba. Então eu tenho que fazer a proteção dela, certo? Que é também uma forma de compartimentar. Eu tenho que separar essa área, essa seção da edificação que eu quero proteger. Eu tenho que proteger essa área, né? Tem que ter uma proteção de 2 horas, né? Do reservatório. Então, vou aplicar aqui o exemplo. Então, o que eu fiz lá? Eu coloquei a reserva lá no cantinho. Ele não, não falou nada sobre usar. Ele falou é melhor usar uma área aqui embaixo. Então, separei lá uma certa parte, né? Uma certa área do piso dele, do pavimento dele. E apliquei lá a reserva lá. Compartimentei ela. Aqui eu fiz com paredes de drywall rosa. E aí protegemos lá a reserva e a bomba. E aqui aplicamos aqui a portinha corta-fogo. Então está protegida. É uma seção, né? Não é uma área, um piso, por exemplo, inteiro. Nem é uma separação de cômodo. É só simplesmente uma pequena área de uma área grande, de uma edificação grande. Então está lá aplicado lá compartimentação, né? Separação. Bem, outro exemplo agora que a gente vai ver aqui foi de um templo religioso que estavam em processo de tirar lá, estavam no processo de avaliar lá o projeto, e aí ocorreu o comunique que essa distância aqui é muito grande, né, para atender a distância de caminhamento da saída que só é por essa rua, né? Então quem está aqui, por exemplo, no final aqui, no fundo da edificação, percorre uma distância muito longa que passa lá da IT, que é de 45 metros, né? Necessário então colocar-se, você tem que disponibilizar outras saídas de emergência que não sejam essas da frente. Então a gente faz lá nossa rota de fuga. Então toda essa rota deve ser protegida. Então eu apliquei lá no cantinho, separei também a área, apliquei. Opa, saiu um pouco aqui do desenho, peraí, desculpa aí pessoal. Então eu apliquei todo esse desenho aqui, deveria estar aqui. Bem, aqui. Então fui lá, fiz um corredor, todo no drywall também. Colocamos as portas corta-fogo. Então a pessoa que está aqui, né, no meio ou lá no final, entra no corredor, o corredor é protegido 2 horas, totalmente fechado, e aí sai para a rua, atendido lá, aprovado e tudo. Então essa também foi aprovada, deu certo, foi aplicado, executado e aprovado lá no real. Bem, o outro exemplo agora que eu vou dar é um exemplo que aconteceu lá no interior de São Paulo. Bem, vocês conseguem ver que tem uma edificação que sai em uma entrada em uma rua e tem também outra entrada pela outra rua de trás. Então atravessa-se, né, vamos dizer, um quarteirão inteiro, quer dizer. E os donos aqui desse comércio aqui, eu coloquei 2 e 4 porque eles nomearam lá, então eu mantive assim. Então tem dois comércios lá e eles não queriam ter o mesmo AVCB devido lá os proprietários querendo tudo separado, e esse proprietário desse salão aqui, o 2, queria o dele com mais certa urgência do que o outro que estava lá atrás, que não estava se importando muito. Então, quando a gente foi lá, a gente verificou que teríamos que fazer essa separação da edificação, né? Compartimentação horizontal. Então o que a gente pensou? Vamos fazer então aqui a parede corta-fogo. Então a gente aplicou essa parede lá no fundo, veja só ela aqui aparecendo, colocamos a porta corta-fogo, onde justamente também temos uma viga aqui lá correndo, né, nessa linha aqui. E ele também queria já um escritório para ele já queria também fazer essa separação aqui e tal, então já teve toda foi muito funcional colocarmos essa parede aqui. Então o exemplo dela, por exemplo, foi esse aqui que a gente fez.
tá? Isso aqui foi uma foto da internet que eu tirei, mas foi exatamente isso que a gente fez nessa parede. A gente subiu ela até o final, no fundo da viga, separado a edificação por essa parede corta-fogo. Não foi necessário compartimentar as laterais, pois tinha outros lotes aqui, é um lote de divisa. Então só mesmo foi compartimentado aqui a parede na forma horizontal. Então vamos voltar no nosso slide. Os exemplos lá foram dados. Você pode fazer de N maneiras isso. E as tabelas como é que você faz para, por exemplo, orientar isso ou os materiais, como que é isso? Então, seja ele de alvenaria de drywall, a IT, as instruções técnicas já ensaios de materiais e como eles foram montados e o tempo que eles resistem. Então, por exemplo, na IT lá na 8, ela fala sobre resistência dos materiais ao fogo. Então, na tabela lá, ela fala, se não me engano, essa aqui é a tabela B, eu acabei cortando ali, fala da resistência de paredes feitas com alvenaria. Então, se a gente for verificar aqui, temos as paredes ensaiadas, como ela foi feita, barro cozido, por exemplo, o primeiro aqui, parede de tijolos de barro cozido, dimensões nominais dos tijolos, então 5 por 10 por 20 e massa 1,5 kg. Então esse aqui é o jeito do tijolo, né? E aí meio tijolo sem revestimento, um tijolo sem revestimento, meio tijolo com revestimento. Então você tem que verificar o jeito que você vai aplicar lá. Aí você faz lá o seu traço, volume de argamassa. Isso aqui tem que ser orientado pelo engenheiro civil, né, durante a construção, mas é muito comum eles fazerem isso aqui, tá? Então traço 1 para 5, a espessura, então você deve obedecer a espessura. Se você tem chapisco, tá vendo? Ou não, se você tem o embolso também, não importa, se não tiver ele, nessa situação, tá? No exemplo aqui de cima. A espessura também da argamassa não leva em consideração a espessura total da parede de 10 centímetros. Se você seguir essa regra aqui de cima, meio tijolo, sem revestimento, 1 de cal, 5 de areia, espessura média e tal, tudo isso aqui, essa parede vai ter uma resistência, nos ensaios que foram feitos, de 120 minutos. Então você tem essa parte feita com alvenaria, você deve obedecer aqui a tabela como você vai executar no real, por alvenaria. Aí você tem lá mais, né, outros tipos de tijolos, outros tipos de traço também, outros tipos de reboco, a espessura, e aí também tem ali a espessura, por exemplo, 10, 20, 15, e vai mudando aqui a duração da resistência, né? Tende a ficar outros maiores do que 120 ou iguais a 120, certo? Você utiliza isso para usar em alvenaria. Aqui eu uso muito drywall, paredes de drywall, porque é muito eficiente, é rápido, é uma obra limpa, o cliente já gosta, já você faz lá o sistema, já bota para funcionar. Então você usando aqui, por exemplo, se eu fosse querer ter uma parede com a resistência lá, vamos dizer, vamos dizer, de 90 minutos, né? Tá aqui, vamos dar um exemplo da parede 5. Tá, é necessário vocês lerem para vocês entenderem também os itens lá, como que é o segmento. Mas vamos dizer que eu quero lá uma resistência, né, de 60 minutos, vamos dar exemplo. Então eu vou usar assim, eu vou usar 85, por exemplo. Então ele fala a espessura da parede tem que ser 98 milímetros. A largura, aqui é a característica da parede, né? A largura da estrutura de aço, 48 milímetros. Espaçamento dos montantes do drywall entre um e outro, né? Vamos lá colocar 600 milímetros. Então a quantidade de chapa, duas de cada lado, né? Então eu vou colocar duas chapas presas no meu montante de cada lado. Então no final são 4 chapas, duas de cada lado, cada uma medindo 12,5 milímetros. Então integridade de 60 minutos, estanqueidade também, isolação térmica. Então essa parte de corta-fogo vai ter lá 60 minutos de resistência. E aí você vai aplicando o quanto você quer de resistência. Ó, vai para 120, 90, 30.
Então, para você escolher aqui, é necessário você também ler a IT A9 e A8 para você achar lá qual é, porque isso também varia, pessoal, entre o tipo de uso, o tipo de ocupação, a altura, tá? Aqui foi o que eu usei. Eu usei, por exemplo, lá no da igreja lá, eu usei o item, se não me engano, foi o 8, tá? O item 8 foi o que eu usei lá para aplicar naquela, se não me engano, foi não, peraí, foi o item 11, quer dizer, eu coloquei 120 minutos, tá? De resistência. Então, se a gente for utilizar alvenaria, tabela B, se eu não me engano, e se for usar drywall, tabela C. Então aqui é um exemplo daquela parede de drywall. Olha lá, as duas chapas de cada lado, os montantes espaçados entre eles, tem lá também um exemplo, e a largura total da parede que deve ter lá. Bem, isso aqui é uma fabricante, tá? De drywall. Você tem lá o exemplo dela, você pode baixar lá o detalhe do desenho, como é que ela deve ser executada. E você pode ver que ela é rosa para identificar lá a resistência, tá? Leiam as instruções, aqui em São Paulo é a 8 e a 9, cada um tem a sua, por exemplo, a de resistência das tabelas é a 8 e a da compartimentação é a 9. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo. Se tiverem dúvida lá, mandem, que a gente está aqui para responder. Se quiser também tirar alguma assessoria, algum trabalho em conjunto, a gente faz também. Obrigado a todos, até a próxima aula. Tchau.